Boa noite, gente. Deixa eu só me ajeitar aqui, que é muita coisa, é o tempo, é tudo. Gestão da programação, eu continuo tendo 45 minutos? Então tá bom, muito obrigada. Eu vou acompanhando aqui, mas se eu me perder, você me avisa, Duda. Tá. Achei que você queria falar alguma coisa. Pronto, gente, estou montada. Agora sim, boa noite oficial. Já vi quem estava no Acamp semana passada, conheci seus carinhas. Foi bom demais, né? O Ru já responde muito da pergunta que eu vou fazer agora. Quem aqui sentiu a presença de Deus no acampamento? Glória a Deus, é bom demais, né, gente? Sentir a presença de Deus. Tem gente que sente, não sei, cada um sente de um jeito. Tem gente que sente no físico, né? Arrepia. Tem gente que o coração fica quente, dá um frio na barriga. A gente sabe quando é a presença de Deus que está ali. E esse sentimento é muito, muito, muito bom. Mas, como vocês já devem imaginar, a palavra de hoje é: o acampamento não acaba aqui. Ou melhor, não acabou semana passada lá no Iftael. E tudo aquilo que nós sentimos no Acamp é possível de ser encontrado na nossa casa, no nosso secreto. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes eu gostaria que vocês fechassem os olhos, abaixassem a cabeça, para a gente fazer uma oração. Pai querido, Deus amado, nós iremos falar da Tua palavra, Pai, nós iremos falar sobre o Senhor. Então, que nesse momento, Pai, o Senhor acalme os nossos corações, acalme a nossa mente. E também abra, Deus, o nosso entendimento para que a gente compreenda o que o Senhor quer falar. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor trouxe cada jovem aqui nessa noite com um propósito. Então, que esse propósito se cumpra, Pai, porque o Senhor é a razão de tudo, é pelo Senhor que vivemos, é pelo Senhor que estamos aqui. E nós entregamos esse culto e essa mensagem nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Caso você seja visitante, é importante a gente falar. Nós tivemos semana passada o acampamento, o Matheus já falou, com os jovens de 16 a 22 anos. E esse final de semana, o pastor Tiago, Manu e a equipe que está mais à frente do Fire estão no Iftael com a galera de 22 acima, vivendo lá o sobrenatural deles, a profundidade deles. Então, se você é visitante, seja muito bem-vindo a essa casa, a essa família. E falando de presença de Deus, eu vou falando algumas coisas sobre a presença de Deus e você vai fazendo um check-up aí no seu coração, se faz sentido o que você viveu no acampamento. Parece que quando a gente sente a presença de Deus, tudo fica mais fácil, não fica? A gente ora com mais naturalidade, o louvor faz mais sentido, não é? A gente cantou aquela "É Ele", meu Deus, enlouquecidos, porque parecia que aquela música fazia muito sentido. Parece que a oração fluía do nosso coração, a gente se sentia mais preparado para orar. A palavra, os pastores lá pregando, meu Deus, parecia que a palavra era para você, porque tudo fazia sentido. Não parece que a palavra faz mais sentido? Você já ouviu aquele versículo 1000 vezes, mas no acampamento você se sente motivado a tomar uma decisão baseada naquela palavra. Faz sentido? Sabe como que é o nome disso, gente? Não é acampamento, é presença de Deus. Era o Espírito Santo que estava lá. Se a gente podia sentir, se vocês estavam louvando a Ele, se vocês estavam cantando com intensidade, é porque Ele estava lá. E isso tudo é muito válido. O acampamento, ele é válido porque lá nós estamos tão conectados, com o coração tão aberto, que essas coisas fazem sentido. A coisa fica mais natural. É comum que essa vibe de acampamento nos envolva, não é? A vibe de acampamento? Por alguns motivos. A gente se isola. Em que outro momento da nossa vida a gente se isola, fica sem distração? Eu sei que vocês ficaram no Instagram, eu fiquei no Instagram. Mas a gente estava isolado, ninguém estava preocupado com lavar a louça, com pagar boleto, com estudar para a prova. Ninguém estava, você estava lá só curtindo o acampamento. E tem uma outra coisa também, você estava envolvido com pessoas que estavam buscando a mesma coisa. Então, você se sente motivado a buscar também. Não é? Não faz sentido, gente? E é por isso que nós fazemos acampamento. Armagedon é legal? É legal. Gincana é legal. Né, Azul? Foi o Azul que ganhou, né?
Ó, o amor de Cristo, ó, o amor de Cristo. Então, tudo isso é muito legal e é por isso que a gente faz essas coisas, mas não é o motivo principal. A gente faz acampamento justamente para que haja esse despertar no coração de vocês. Que é isso que eu acredito que aconteceu no acampamento. Nós fomos despertados, ainda mais com esse tema de profundidade. Mas aí chegou a segunda, né, gente? Segundou. Escola, faculdade, trabalho, família complicada, namorado brigando, amiga complicada, boleto para pagar, porque no acampamento nem com dinheiro você se preocupa, né? Você sofre para pagar. Mas depois que você chega lá, está tudo pago. Você come, você dorme, você acorda, você recebe comida pronta. E vem a segunda. Quem sentiu o baque da segunda pós-acampamento? Ela bate, né? Ela bate, porque não tem ninguém falando para você fazer devocional. Não tem ninguém te colocando num campo escuro e falando, fica 10 minutinhos em silêncio com Deus. E aí os problemas nos dominam. A gente esquece da presença de Deus. Mas sabe, gente, se o acampamento foi bom, se Deus mostrou uma pequena parcela do que Ele é para vocês lá, vocês já pararam para pensar o que Ele tem para o secreto de vocês? Porque o nosso Deus, Ele é inesgotável. Eu creio que vocês também acreditam nisso. E lá ele se revelou um pouquinho, porque Ele viu jovens buscando com tanta intensidade que Ele se fez presente. Porque Ele realmente ordena a bênção dEle na comunhão, e foi isso que nós vivemos. Mas Ele também nos chama para o secreto. E se eu falar para vocês que o que vocês viveram no acampamento é uma pequena parcela do que vocês podem viver todos os dias na casa de vocês, no secreto. Vamos falar sobre isso. Ô, amor, esse negócio vai ficar bloqueando mesmo, né? Meu marido, gente, maravilhoso, organizou toda a mensagem num tablet para mim, fofo, mas o negócio fica bloqueando. Mas amém, vai dar tudo certo. A palavra de Deus. O que aconteceu? Rindo de nervoso, porque né, esse negócio bloqueia, eu me perco, gente. Ainda bem que a gente está em casa, né? Mas vamos lá. Então, o movimento é bom, a comunhão, as programações são ótimas, mas é no encontro diário com o Senhor. Eu vou manter isso aqui na minha mão. Que nós nos manteremos vivos. Vai ser melhor assim, que daí ele não bloqueia. Eu me perdi de novo. Ah, ainda bem que eu estou em casa. Aqui. Você sabe arrumar? Ah, amor. Não vai dar? Ju, ele é de TI, Ju. Gente, um minutinho de técnico. Pastor Tiago vai ver a gravação, depois vai falar, Letícia, pelo amor de Deus, você só tinha uma missão. Você só precisava dar uma palavra de 45 minutos. Não deu, Ju? Deixa que eu sigo assim. Aí, viu? Né? Mateus estava certo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Uma salva de palmas para a Júlia, que tentou ajudar. Maravilhosa. Vai dar certo. Focando aqui, então, gente. A palavra diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse é um convite individual. Eu vou ler de novo. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui, Jesus não está falando de multidão. Ele não está falando de acampamento, de conferência, de vigília, de culto. Ele está chamando você para bater um papo, para ceiar com ele. Ele está chamando você para conversar sozinho, para ter um tempo a sós. E o quão maravilhoso é isso, gente? Jesus está falando, eu quero passar um tempo com vocês. Davi, ele fala de estar envolto pela presença de Deus. Em Salmo 135, eu queria que vocês anotassem esse versículo. Salmo 135, 5 e 6, ele está aqui? Está aqui. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Tu me cercas por trás e pela frente. Davi vivia esse nível de intimidade com Deus, esse nível de presença. E ele falava, essa presença, ela é tão maravilhosa, ela é tão intensa que eu não consigo nem explicar, eu não consigo nem compreender.
E é esse nível de secreto que deve motivar a busca de vocês, gente. Não é só o acampamento, não é só uma meditação meia boca. É olhar para esse versículo e falar, Senhor, eu quero que o Senhor me cerque por trás, pela frente, que a Tua presença me envolva. Assim como a gente se sente em movimentos. Que a gente busque isso no nosso secreto também. Tem uma frase que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês, porque eu sinto que a gente vive uma era, e a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente, de muita motivação por grandes eventos. Então, a gente vive pelos eventos. Quando eu for para a Dunamis, vai tocar aquela música, eu vou me emocionar e eu vou entregar esse pecado de estimação que eu tenho. Ano que vem eu vou para a Eleve, falando que a Eleve é bênção. Lá eu vou tomar uma decisão com Deus, ou no próximo acampamento. Mas a gente não pode viver a nossa vida cristã baseada em grandes eventos. A gente precisa basear a nossa vida numa busca de grandes momentos diários com Deus. Essa é a diferença, porque não é na multidão somente. Na multidão é só uma pequena parcela do que Deus pode fazer por você. Então, não viva por grandes movimentos. Viva querendo mais de Deus todos os dias. Ele é o pão da vida, Ele é fonte de águas vivas e está à nossa disposição. E aí eu pergunto para você, jovem, sabendo que Deus está te oferecendo tudo isso, Ele te chamou para tomar um café a sós, a palavra fala que Ele te envolve de frente, nas costas, de todas as formas. Qual foi a última vez que você falou diretamente com o Pai? Diretamente. De fechar a porta do quarto, se ajoelhar. E não foi lá, colocou uma música do F-Hop maravilhosa, cantou, chorou e vazou. Isso é válido, mas eu estou falando aqui de falar com Deus. Deus, eu estou sentindo isso. Deus, eu quero confessar esse pecado. Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é tudo para mim. Entendem esse nível de relacionamento? Sabe quando você sai bater um papo com as amigas e com os amigos? É isso. Qual foi a última vez que você fez isso com Deus? Pode ser que muitos aqui, a última vez que fez isso foi no acampamento semana passada. Porque tinha um momento lá que vocês tinham que orar e meditar, né? E vocês fizeram isso. Mas e essa semana, gente? Agora vocês estão tudo quentinho do acampamento, mas semana que vem, será que ainda vai ser a última oração que vocês fizeram? Foi no acampamento da semana retrasada, do mês passado? Não pode ser assim. Então, eu quero falar com vocês algumas coisas, alguns caminhos que nos levam para o secreto. Hoje a gente vai falar sobre isso e vocês podem sair daqui super motivados a tomar uma decisão de buscar mais a Deus. De decidir racionalmente, gente. Não é só sentir. A palavra de Deus, a vida com Deus não é só sobre sentir, é sobre decidir também. E hoje, se você sair daqui decidido racionalmente, não, eu vou reservar um tempo de secreto na minha agenda, eu vou orar e meditar todos os dias, você vai atingir uma vida de secreto saudável. Porque você não precisa se sentir arrepiado e sentir ver uma luz que vai te levar para o secreto. Ela pode ser uma decisão racional também. Só que existe uma outra coisa que também pode te levar para o secreto, que pode ser essa dor que você tem aí dentro de você. E que hoje você vai entender que existe uma luz para o fim do túnel. Às vezes você pode estar me olhando falar sobre secreto e falar, tá bom, minha querida, mas você não sabe de nada da minha vida. Você não sabe das minhas dores, você não sabe das minhas lutas. Você não sabe que eu estou chateado com Deus. Que Deus, na verdade, nem faz mais muito sentido para mim. Esse é outro caminho que pode te levar para o secreto. A sua dor, a sua frustração, essa sua vontade de conhecer Deus melhor. E eu vou falar para vocês, gente, por experiência própria. Nada leva a gente para um secreto tão profundo quanto a dor. Sabe aquele momento que o único consolo que a gente tem é Deus? Quem já teve esse momento de se fechar no quarto e falar, ó Deus, eu não tenho nada para te oferecer senão minhas lágrimas. Eu vou deitar aqui nesse chão e eu vou chorar igual uma criança no colo do Pai. E eu quero sentir a tua presença. E, gente, Ele se revela. Então, a sua dor também pode te levar para o secreto. Não importa se você vai sair daqui com uma decisão racional, prática. Ou se você é a sua dor que vai te levar para o secreto. O importante, gente, não é como você chega no secreto. É que você nunca mais saia dele. É essa verdade que tem que estar concretizada no nosso coração se a gente quer ter uma vida cristã de verdade. A gente coloca 1 milhão de empecilhos, muitas vezes, o tempo. Mas aqui eu nem quero falar muito de tempo, porque aí vocês já estão cansados de saber. Tem que ter tempo de meditação, pronto, acabou. Agora eu estou falando de relacionamento.
é de entender que enquanto você não colocar Deus como centro da sua vida, Ele não vai estar no centro da sua vida e Ele não vai se revelar para você de maneira sobrenatural. E a profundidade que nós tanto falamos na semana passada vai se tornar rasa. Porque imagina que vocês deram um baita de um mergulho na presença de Deus. A gente pegou vocês no acampamento e jogou no mar da presença de Deus. Assim, vocês estão lá no fundo. Vocês ainda estão nadando. Mas se vocês não continuarem indo para o fundo, para o fundo, para o fundo, vocês vão começar a boiar. E daqui a pouco vocês vão estar rasos de novo. Porque não vai se sustentar sozinho. Pensem aí. O que pode levar vocês para o secreto hoje? Uma decisão prática? Ou você definitivamente vai entender que essa sua dor, essa sua dificuldade, essa sua limitação pode ser exatamente o que Deus está esperando para se revelar para você? Porque no secreto, jovens, vocês podem ir sem fé. Uma das maiores mentiras que o diabo conta para a gente é que você precisa ter muita fé para falar com Deus. Ou que você precisa estar sem pecado para falar com Deus. Gente, pelo amor de Deus, se o secreto depender da gente, a gente está tudo lascado. O que a gente merece? Com os nossos pecados, com as nossas falhas. Não sei vocês, mas eu peco todo dia, gente. É uma petição de perdão, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Sou pobre pecadora. É o tempo inteiro assim. Mas às vezes a gente decide acreditar no diabo e acredita que, eu não sou tão crente o suficiente assim. Eu vou entrar num quarto e vou falar o quê para Deus, se eu nem fé direito tenho? Mas em nome de Jesus, se vocês decidirem entrar no secreto sem fé, a fé vai ser renovada. Se vocês entrarem no secreto cheio de pecado, mas estiverem dispostos a entregar os pecados naquele secreto, nem que seja através do teu silêncio. Você não precisa ter coragem de entregar tudo no primeiro secreto, por isso que é todo dia. Mas se você entrar e entregar os seus pecados, você vai ser curado. Às vezes você pode entrar no secreto sem esperança de continuar vivendo. E não precisa nem ser da vida a vida, uma vontade de não viver, mas você não vê mais sentido na caminhada cristã. Você não vê mais sentido em estar aqui. E aí isso também te motiva a não entrar no secreto, porque se você não vê sentido nem aqui no culto, imagina na sua casa. Mas eu te motivo, vá mesmo assim. Porque lá o Senhor vai te encher de esperança de novo. Lá Ele vai avivar o seu coração. Vocês entendem que não existe um cenário ideal? Que Deus não precisa da nossa força ou das nossas habilidades para se revelar para a gente? Ele só está dizendo, abre a porta, me deixe entrar. Sabe os sonhos frustrados, gente? Que às vezes nos afastam do Senhor? A gente tem sonho frustrado um mês sim, o outro também, porque a gente cria umas expectativas que só o Senhor na nossa vida, né? Só o Senhor. Mas pega esses sonhos frustrados e vai para o colo do Pai. Fala para Ele de coração mesmo, Deus, o Senhor frustrou isso aqui, eu confio em Ti, mas me consola também. Não permitam que as suas dores, a sua falta de fé, a sua falta de esperança te afastem do secreto. Porque isso é uma mentira que o diabo tem contado para vocês. Todas essas coisas devem te levar para o secreto, para que o avivamento continue. Deus, Ele só busca um coração que o contemple, que o ame. Ele está pedindo só a sua disponibilidade, gente. Não são feitos, é um coração, é um coração. Salmos 14, 2. Ai, gente, esse versículo, eu queria que vocês imaginassem. Eu sou muito visual quando eu leio a Bíblia, não sei se vocês também são assim. Mas quando eu leio esse salmo, olha só. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, que somos nós, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Gente, é sério. O Senhor está lá no céu com 1 milhão de orações para ouvir, mas Ele está olhando agora para vocês e olhando. Será que aqui tem jovem que tem entendimento? Será que aqui tem jovem que me busca de coração? Quando eu imagino o Senhor olhando para a terra e procurando um coração que busca Ele de verdade, me dá um desespero de correr para o secreto. Porque eu penso, eu quero que Deus encontre isso no meu coração. Eu falava isso para vocês no Armagedon, eu não sei se eu traumatizei alguém, mas eu falava... Enquanto eu escrevia essa parte, eu lembrei que eu falava para vocês no Armagedon, vocês não são da igreja? Vocês não são do... Imagina agora Deus falando para vocês, vocês não são da igreja?
Vocês não são do UP? Vocês não são meus filhos? Então eu quero ver o coração de vocês tendo entendimento e tendo vontade de me buscar. Não fica mais profundo esse versículo quando a gente pensa dessa forma? Imaginar que Deus só está realmente esperando um espaço no nosso coração para se revelar para a gente? Isso mexe demais comigo, gente, e eu espero que mexa com vocês também. Porque às vezes a gente coloca uns empecilhos e Deus só está falando: olha para mim, meus filhos, olhem para mim. E é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre disponibilidade. Existem momentos, jovens, como a gente já falou, que o secreto vai florescer na sua vida como uma flor em meio ao deserto. E aqui eu não estou falando de deserto problema, a gente fala muito deserto como uma fase de provação. O deserto aqui eu coloquei como o nosso coração. Porque às vezes o nosso coração, ele seca e ele se fecha por falta de alimento e de esperança. A palavra de Deus fala que as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida todos os dias. Se a gente não busca ele todos os dias, da onde está vindo a nossa esperança? Do que o nosso coração tem se alimentado? A gente vai sobrevivendo espiritualmente e é sobrevivendo mesmo. É possível sobreviver. Você vai no acampamento uma vez por ano, de vez em quando o louvor aqui te pega de um jeitinho mais assim, você fica mais emocionado, e aí você acha que o teu espírito está alimentado, e você vai sobrevivendo espiritualmente. Mas sobreviver não é suficiente. A gente quer viver na presença de Deus, não é? Ser envolto pela presença dele. Então, muitas vezes, é nessa hora que o deserto chega, que o seu coração está seco. Que isso aqui não faz sentido mais, que as canções não fazem mais sentido. A tua vida pode até estar boa, né? Não é um deserto de circunstâncias, é um deserto de coração. E essa fase do deserto, eu queria chamar de desespero. O deserto, quando o nosso coração está seco, está frio, está aquela terra árida, e como você pode estar se sentindo dessa forma hoje, ela enche o nosso coração de desespero, de vontade de sentir a presença de Deus. Quem já sentiu saudade da presença de Deus? Quando a gente sente saudade é porque Ele está muito longe, gente. Quando você sente essa saudade é porque provavelmente o seu coração está um deserto. Mas ele ainda pode florescer. Ainda pode nascer uma graça de Deus dentro de você. Porque esse desespero, ele nos dá uma vontade muito grande de buscar Jesus. Muito, muito grande. E falando de novo sobre esse sentir, né? Vivemos em dia em que o incentivo pelo sentir Jesus está muito alto. E muitas vezes esperamos sentir para buscar. Mas eu quero te desafiar a ir no caminho contrário. Busque até que você sinta. Porque um coração no deserto, ele pode ter dificuldade de sentir alguma coisa. Você só vai sentir vontade de não meditar, de não orar, porque o seu coração está seco. Ele está sem esperança. Então é por isso que a gente vai aprender a fazer o caminho contrário nessa noite. Se você está sentindo saudade da presença de Deus, é hora de voltar. E buscar, até que você sinta, até que a presença dele seja constante na sua vida. Vá para o secreto, mesmo que sem vontade, todos os dias, e espere que os olhos do Senhor encontrem dentro de você um coração quebrantado. Apenas vá. Ele só quer o nosso tempo. E quando nós ficamos desesperados por Deus, a nossa busca por Ele assume uma qualidade diferente. E aqui de qualidade diferente, sobre desespero, eu queria lembrar a história da mulher com hemorragia da Bíblia. Vocês lembram dela? Aquela mulher um dia acreditou que Jesus de Nazaré podia curá-la. E ela não se importou com mais nada. E ela desesperadamente foi atrás de Jesus. Naquele momento, ela esqueceu, na verdade. Ela estava tão desesperada por Jesus que ela esqueceu da fraqueza física, da humilhação social, da falta de recursos, da falta de saúde, o desespero, a vontade, realmente é o desespero, é só isso que vem na minha cabeça, era tão grande que a visão dela foi afunilada e ela só conseguia ver Jesus na frente dela. Vocês conseguem visualizar ela assim? Uma vida inteira sangrando, uma vida inteira sendo rejeitada pela sociedade, sem dinheiro, sem família, sem amigos. Mas um dia alguém falou de Jesus para ela e ela falou: esse é o cara que vai me curar. E eu vou atrás dele.
Então, ela pegou tudo que um dia foi uma desculpa na vida dela. Uma desculpa não, eram motivos reais. Mas vamos colocar na nossa vida como se fossem as nossas desculpas. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela não tinha recursos. Ela nem podia estar em público porque ela era considerada impura. E ela poderia olhar para isso e falar, quem sou eu para chegar perto de Jesus? Eu não posso nem sair de casa, quem dirá tocar em Jesus. Mas o desespero cegou as limitações. O desespero falou, eu preciso dele. E ela foi, ela tocou em Jesus e ela foi curada. É o mesmo Jesus que pode tocar na sua vida no secreto. Conseguem entender dessa forma? Ela tinha muitos motivos para parar, jovens. E às vezes a gente também tem esses motivos. Mas que vocês olhem para essas situações que têm paralisado vocês e se sintam desesperados a buscar o Senhor. Desesperados a ir atrás de Jesus, independente de qualquer coisa. E sabe, gente, quem está desesperado de verdade por alguém, não vai falar para a pessoa, eu vou ver se eu arrumo 5 minutinhos para você. Eu vou ver se essa semana eu consigo tirar 10 minutos de secreto. Quem está desesperado está realmente desesperado para passar mais 15 minutos no secreto, mais 20 minutos no secreto, porque é uma ânsia que não se acaba, é um desejo que não se acaba. É essa maneira que a gente precisa encarar a presença de Deus como algo muito valioso, assim como uma mulher com fluxo de sangue. Ela olhou para Jesus como o único caminho, como a única saída. E mesmo que a gente não tenha a limitação física que ela tinha, a gente precisa olhar para Jesus dessa forma. É sobre Ele, é sempre sobre Ele. Olhem para Ele, afunilem a visão de vocês para Ele, que isso vai motivar vocês a buscá-lo com muito mais intimidade. De novo, gente, eu quero só reforçar. O problema aqui não é o acampamento. Não são as conferências. Ah, a Letícia falou que conferência Jesus não está lá, porque Jesus está no secreto. Pelo amor de Jesus Cristo, não é isso. Eu iria em todas as conferências se o meu financeiro, Matheus Martini, permitisse, gente. Eu ia em tudo. Eu ia na Eleve, eu ia na Dunamis, eu ia, nem sei mais quais outras que tem. A questão aqui não é essa. A questão é que Deus mostra para a gente um pedacinho dele nesses movimentos. Os movimentos é só Deus falando assim, viu? Você viu como é bom? Você viu como a minha presença muda a sua vida? Como você ora mais? Como você me louva com mais coração? Como a minha palavra faz mais sentido? Porque a minha presença está te envolvendo, assim como Davi falou naquele salmo. Então vem para o secreto para mim. Vocês conseguem entender isso? Vocês vão sair daqui motivados a meditar mais, gente? A orar? A viver uma vida intensa de oração? Porque é para isso que a gente vive, gente. Se não é para sentir a presença de Deus o tempo todo, não vamos largar nada. A gente vai continuar até que a gente sinta. Mas a gente precisa assumir essa postura desesperada por Ele. E por último, ainda não vou encerrar, mas é o último ponto. Em Marcos 6,31, eu acho que esse versículo está aqui. Nossa, eu esqueci todos os slides. Tá tudo bem. Em Marcos 6,31, Jesus disse, venham comigo... Esse versículo está no slide, gente. Isso, obrigada. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Lugar deserto, venham comigo, descansem. Aqui, Jesus estava sendo literal com os discípulos. Vamos para um lugar deserto e vamos descansar, porque eles andavam muito, eles pregavam muito, enfim. Mas esse é um convite real de Jesus para nós. Vem comigo para um lugar deserto. Vem comigo para o secreto, vem descansar um pouquinho. Sabe, gente, a vida, ela pesa e ela passa para todos nós. Se a gente for olhar a nossa rotina, a gente fica doido de pensar que eu tenho tudo isso para fazer, eu tenho tudo isso para dar conta, o meu futuro, a minha faculdade, o meu emprego, a minha meta, tudo isso acontece com todos. Mas Jesus está falando, vem comigo. Vem descansar, porque nós temos esse lugar de rendição e de descanso. Quanto mais nós negligenciarmos o secreto, mais a vida ficará pesada. Porque a gente sempre vai ter a sensação de estar correndo contra o vento, de estar resolvendo BO. A vida é só resolver BO, se você olhar pela perspectiva humana.
É apagar fogo, é resolver a situação, é viver um dia após o outro. E quanto mais a gente ignorar que existe um secreto e que existe esse convite de Jesus, vem comigo para um lugar secreto, vamos descansar um pouquinho, mais pesada ela vai ficar. Porque a gente não vai ter a paz que excede todo entendimento. Jesus sabia que nós teríamos dias difíceis. Deus, ele não se surpreende com nada do que a gente tem vivido nessa geração. Apesar de, na época de Jesus, não ter tanta informação como a gente tem. Eu vi um meme esses dias que eu achei engraçado. A pessoa falando, né? A minha cabeça parece um computador com várias abas abertas, assim, sabe? Quando você abre várias abas. Gente, a nossa cabeça é assim o dia inteiro. Na época de Jesus não era assim, porque eles não tinham tanto acesso à informação. Mas você acha que Deus está surpreso com esse excesso de informação, com essa ansiedade que a nossa geração tem passado, esse excesso de preocupação? Jesus não foi pego de surpresa, e é por isso que ele deixou esse ensino na palavra dele. Vem comigo, vem descansar. Vem ficar comigo mais um pouco, aproveitar essa paz que excede todo o entendimento. Porque quem não conhece o colo do Pai, se debate em 1000 atividades e não vê saída em nenhuma delas. Vocês já se sentiram assim? Se batendo em 1000 coisas, cumprindo vários prazos, sendo excelente em várias coisas. Mas é nada vezes nada. Aquilo não te produz nada, aquilo só te deixa cansado. Vocês já se sentiram assim? Não é possível que só eu, às vezes, encerre o meu dia pensando, meu Deus, eu sobrevivi. É isso, é só isso. Então, enquanto a gente não entende esse lugar, a gente vai viver dessa forma. Mas quem conhece o lugar de alívio, é por isso que eu quis falar de descanso. É para falar desse lugar de alívio. Porque quando você entende que é lá no secreto que você vai fechar a sua porta, vai ficar você e Deus. Não importa todos os inimigos, todos os leões, ursos que você teve que matar o dia inteiro. É ali que você vai encontrar alívio. E aí as coisas vão fazer sentido, porque você sabe que nada vai tirar a sua paz. Porque Deus não perde o controle, porque as misericórdias dele se renovam sobre a sua vida diariamente, a sua esperança vai ser alimentada e você vai encontrar um descanso que, gente, o mundo não vai te dar. A sua agenda lotada não vai te dar descanso. Você ir bem nas suas provas pode te dar uma satisfação temporária, mas não vai te dar descanso. Alcançar o emprego dos sonhos, namorar com a pessoa dos sonhos, tudo isso é só complemento. Mas vocês precisam aprender a descansar na certeza de que a paz que excede todo entendimento vai encontrar com vocês lá no secreto. Sabe quando Davi fala que Deus coloca uma mesa diante dos inimigos dele? É no secreto que a gente encontra essa convicção de que Deus, os meus inimigos estão aqui. E o Senhor coloca uma mesa para eles, o Senhor se resolva com eles, porque eu sou tua filha. E a minha parte de filha é entrar aqui e me entregar para o Senhor. É daí que vem o nosso renovo, gente. Não são coisas, não são músicas, não são programações, conferências e afins. É a vida no secreto. E para a gente encerrar de vez agora, eu quero falar sobre o anjo Gabriel. Gente, o anjo Gabriel ele é ótimo, porque ele aparece 3 vezes na Bíblia só. São só 3. Mas eu queria falar com vocês sobre a segunda vez que ele aparece para Zacarias, que é pai de João Batista. Contextualizando, a mãe de João Batista, na verdade, não podia ter filhos. E, de repente, aparece um anjo para Zacarias e fala, viu, tua esposa vai engravidar. E Zacarias, a primeira pergunta que ele faz é, tá bom, mas quem é você? E o anjo Gabriel podia falar muita coisa. Se você fosse um anjo e Zacarias perguntasse, quem é você? Ah, tem gente que ia falar, eu sou o primeiro anjo da seção tal, eu sou o braço direito do arcanjo, não sei das quantas. Gabriel só falou assim, eu sou Gabriel, aquele que vive na presença de Deus. Gente, não existe bio melhor que essa. Não sei, assim, ó, não tem quem bata uma dessa. Eu queria ter, assim, ó, a coragem que esse anjo teve de falar, eu sou a Letícia. Eu sou aquela que vive na presença de Deus. Cara, se a gente chegar nesse nível de profundidade com Deus, a gente venceu em todas as áreas da nossa vida. Para o anjo Gabriel se basta. Porque foi só isso que ele falou pro cara, entendeu? Ó, tua esposa vai engravidar, o nome dele é João Batista. E eu sou Gabriel, aquele que está na presença de Deus, e é isso.
Eu não preciso de mais nada. E eu queria... Acho que tem um último slide. Vocês cortaram o meu último slide. Eu não usei nenhum deles. Mas no último eu coloquei ali para que vocês se sintam motivados a serem jovens up. Aqueles que estão na presença de Deus. Que vocês sejam conhecidos por essa marca. As outras coisas podem vir, gente, e elas virão, porque aquele que busca o Senhor, Ele se revela. Mas que vocês saiam daqui determinados a falar: eu sou a Letícia, eu sou a fulana, eu sou quem, como seja o seu nome, aquele que está sempre na presença de Deus. Amém? Nós vamos cantar uma música agora, e depois a gente vai ter um momento de oração. Som do seu coração, jovem. Pensa como que está o seu desespero pela presença de Deus. Qual que vai ser a decisão que você vai tomar hoje? Você vai, de maneira prática, buscar mais a Deus, que é ótimo? Ou você vai usar essa dor que tem te paralisado para correr para o secreto desesperadamente? Pensa sobre isso e no final a gente vai orar, tá bom?